Bom, boa noite. Queria agradecer a Débora, aos organizadores, extremamente simpática aqui a casa. Não conhecia o teatro. Queria agradecer vocês pela presença. Bom, o tema não podia ser mais oportuno. O tema da intolerância, do fascismo, como a gente fala mais genericamente. A gente sabe que esses termos vão ganhando uma conotação que o tempo vai impregnando, né? Você perguntar para um cientista político que estudou a Itália do século XX, do começo do século XX, vai dizer certamente que aquela configuração de forças não tende a se reproduzir mais. Aquilo foi um fenômeno histórico localizado na Itália que tem seus correlatos e aproximações na Alemanha nazista, na Espanha do Franco. Tem gente que estende isso até para outros países. Tem gente que chegou a associar o getulismo e o integralismo brasileiro com práticas do velho fascismo. Mas, hoje, mais corriqueiramente, as pessoas utilizam o termo de uma forma um pouco mais livre, para se referir ao fenômeno da intolerância de uma maneira geral, e, sobretudo, quando esse fenômeno da intolerância está associado com quase que com o inconsciente das pessoas, né? Quando não é a intolerância, ela não é racionalizável num primeiro momento, ou quando ela não está fundamentada numa base religiosa, né? Ela extrapola, uma intolerância que extrapola as dimensões usuais da intolerância, como historicamente determinadas ao longo de muitos séculos, né? É um fenômeno, portanto, moderno. A intolerância fascista é um fenômeno muito moderno, né? Não faz referência à intolerância como ela foi conhecida, né? Ou como ela era tratada, melhor dizendo, nos primórdios da Revolução Burguesa. Por que eu digo isso? Porque as bandeiras, a bandeira contra a intolerância, historicamente, ela é empunhada pelas revoluções burguesas, né? E muitas vezes a gente esquece disso, e, mais do que isso, os liberais se esquecem disso, o que é muito mais grave. O liberalismo clássico ele nasce do advento, por assim dizer, do indivíduo, e, junto com o indivíduo, a esfera pública, a esfera privada. Os assuntos são relegados à esfera privada, não é? As pessoas passam a considerar determinados assuntos privados. O Estado não participa deles, a não ser na defesa da integridade e da segurança das pessoas envolvidas, de cada indivíduo da comunidade política. É nesse sentido que o Estado participa desses assuntos. Então, o Estado moderno, ele não, até para ele se constituir enquanto tal, né, na modernidade, é um Estado que prescinde de toda e qualquer legitimação que venha de fora da política. Então, o Estado moderno é um Estado desenvolvido justamente porque não depende de esferas externas de legitimação. Então, ele não precisa ter uma religião, por exemplo. O Estado moderno não precisa, ele é laico porque ele não precisa dessa base de legitimidade e porque ele pode, por assim dizer, abraçar a todos, independentemente das suas crenças religiosas, o que inclui o ateísmo, por exemplo. Então, o Estado moderno é um Estado, né? E isso de certa maneira, estendido para todo e qualquer assunto que possa ser relegado à esfera privada, com as vantagens que isso acarreta para a vida e para as liberdades individuais, para a vida do indivíduo e para as liberdades individuais. Então, todo o movimento foi sendo construído nesse sentido. O sufrágio universal ele se contrapõe ao quê? Ele se contrapõe ao voto censitário. Você precisava ter renda para votar. Você não precisa ter mais renda para votar. Você precisava ter escolaridade para votar. Você não precisa ter mais escolaridade para votar. Você precisava ser cristão para votar. Você não precisa mais ser cristão para votar. Você precisava ser homem para votar.
Você não precisa mais ser homem para votar. Então, isso é uma conquista civilizatória das revoluções burguesas. E o curioso é que o liberalismo, a partir do momento que ele se desenvolve, né, a partir do final do século XVIII, século XIX, século XX, ele vai, por razões históricas e dependendo das circunstâncias em cada local de uma maneira, ele vai, de certa maneira, abrindo mão das suas próprias conquistas e do seu próprio discurso. Então, é muito comum você notar um déficit de formação, muitas vezes, de alguém que professa o liberalismo no campo da economia, de não conseguir fazer o mesmo raciocínio no campo do comportamento ou no campo da cultura. Ele não consegue, tem uma trava psicológica que impede ele de estender esse raciocínio para outras esferas da sociabilidade. Ele só consegue proteger a liberdade quando diz respeito à sua atividade econômica. Aí ele não quer pagar imposto, ele não quer isso, ele não quer aquilo. Ele não quer intervenção. Mas, quando diz respeito ao casamento de pessoas do mesmo sexo, ou da questão do negro, ou da questão de gênero, aí ele não consegue estender esse raciocínio a toda a complexidade da vida social moderna. E isso também diz respeito à questão da droga. Não é diferente a questão da droga. O nosso Supremo Tribunal Federal está para julgar, provavelmente, já deveria ter julgado, já há maioria em torno desse entendimento, de que o usuário não pode ser criminalizado. E qual é o fundamento disso se a lei diz que é crime? Por que o Supremo diria que não é, se a lei está dizendo que é? O que tipifica um crime é a lei, uma lei ordinária. É o Código Penal que diz o que é crime e o que não é. Pode ter outras leis ordinárias, mas é sempre uma lei ordinária que tipifica o crime. Os crimes não estão inscritos na Constituição. Não estão. Está lá o tipo penal que diz matar alguém, subtrair algo de alguém, e assim por diante. Está lá o tipo penal considerado. E está dito lá que o uso de entorpecente, de drogas ilícitas, é crime. O que permite ao Supremo dizer que não é? O Supremo pode dizer que matar alguém não é crime? Não fará isso. Por que ele pode dizer? Os dois tipos penais estão na lei. Matar alguém e uso de drogas ilícitas. Os dois tipos penais estão na lei. Por que o Supremo pode dizer que um deles é inconstitucional? Parece que não faz muita lógica. Se os dois estão na lei, o Supremo pode, porque ele invoca um princípio anterior a todos os outros, que é justamente o da esfera individual, o da esfera privada, da dimensão que não diz respeito a ninguém, a não ser a você mesmo. É esse princípio que é invocado, que é um princípio constitucional, que está na base das reformas, das revoluções burguesas em geral, está na base do pensamento liberal que constituiu a sociedade moderna, esse princípio de que existe a esfera privada, que é dever do Estado proteger o cidadão na esfera privada. Ele não pode determinar o que o cidadão vai fazer ou deixar de fazer. Se ele vai adorar um Deus ou outro, não é assunto do Estado. Se ele não vai adorar Deus nenhum, tampouco. Se ele vai fazer uso de uma substância ou de outra, se ele vai comer muito chocolate, muito açúcar, o que ele vai consumir, se faz bem ou mal para a saúde dele, ou muito álcool, ou muito fumo, tabaco, o que ele vai consumir? Isso é um assunto da esfera privada. Então, o Supremo tende, na minha opinião, a invocar esse princípio para definir a inconstitucionalidade de leis que tipificam como crime condutas individuais que estão no âmbito da esfera privada e só dizem respeito à pessoa considerada. Então, se eu vou me unir a uma pessoa do mesmo sexo, isso não é um assunto do Estado. Se eu vou consumir determinadas substâncias e não outras, isso não é um assunto do Estado. E assim por diante. Se eu vou adorar um Deus ou não adorar nenhum, também não é um assunto do Estado. O drama que nós estamos vivendo é que esses princípios estão sendo colocados em xeque. E é muito comum em crises como a que nós estamos vivendo no Brasil e no mundo, que as bases civilizatórias
que são parciais, como nós sabemos. Nós estamos vivendo... O melhor do liberalismo é pouco, porque nós, enquanto espécie humana, poderíamos pretender. Não me parece razoável imaginar que o ser humano tenha tão pouca pretensão do que simplesmente tornar realidade o ideário liberal. Acho que nós podemos pretender mais. Mas, ainda que não, ainda que temporariamente isso não esteja no nosso horizonte utópico de curto prazo, vamos dizer assim, é curioso notar como, na crise, os discursos da intolerância tendem a se colocar, e com uma carga de legitimidade enorme. Pessoas que você... A mesma pessoa, às vezes, não é nem uma questão geracional. Às vezes, a mesma pessoa que 20 anos atrás estava defendendo algumas teses, hoje está defendendo outras. E, às vezes, o espanto diante de algumas trajetórias individuais. Porque, às vezes, é menos espantoso ver um jovem defender um discurso da intolerância, até porque você tem ali a esperança de que, com informação, com educação, você vai reverter aquilo, naquele momento, é ver pessoas bem formadas, bem instruídas, que tiveram toda formação humanista possível, de repente começar a mudar de opinião. E aí você começa a pensar, bom, mas eu conheço o discurso dessa pessoa, eu conheço os livros que ela escreveu, os artigos, as músicas que ela fez, as peças de teatro que ela encenou, o que quer que seja, a produção acadêmica dela. O que está acontecendo? E é notável, e eu penso que esses seminários aqui eles ajudam a jogar luz sobre isso, como nesses momentos de contradição aguda do sistema, como as coisas vão perdendo solidez, vão se esfarelando, vão se desmanchando. Conceitos básicos, né, de convívio, de sociabilidade, vão se perdendo em função de um ambiente que vai sendo contaminado, né, e facilmente contaminado por esse discurso que a gente chama de discurso do ódio, discurso da intolerância, como isso vai pegando como se fosse uma doença mesmo, né? E, de fato, tem uma dimensão patológica nisso, que não pode ser desconsiderada, porque, em geral, esse discurso ele invoca alguma coisa recalcada, envolve algum sentimento muito recalcado. Não é fruto de um raciocínio propriamente dito. Não é pelo convencimento que você leva as pessoas a tomarem esse tipo de posição. Não é um discurso lógico, racional, não é um discurso que tenha começo, meio e fim. E por isso que também as lideranças... É sempre muito difícil você encontrar no pensamento, nesse tipo de pensamento, você encontra líderes, no sentido da política, mas você não encontra pensadores. É muito difícil você identificar os pensadores do... Você fica cavucando para achar quem são os pensadores do nazismo, os formuladores daquilo, os pensadores Só forçando muito a mão que você consegue identificar alguém que mereça esse título. Né? Ou porque a pessoa é de segunda categoria, mesmo, sempre foi, ou porque é uma pessoa de primeira grandeza, mas que não, só por um ato de força pode ser associado a movimentos tão radicais e irracionais como esses. Eu digo isso porque eu sou doutor em filosofia e eu sempre gostei do Nietzsche, né? Sempre gostei do Marx, mas sempre gostei do Nietzsche também. E isso para falar do século XIX. E eu ficava um pouco perplexo de ver o nome do Nietzsche associado à ascensão do nazismo. Não entendia muito bem por que aquilo tinha acontecido. Queria entender melhor, até pelos meus conhecimentos superficiais da matéria. Falava, ué, por que é feita essa associação? Não vejo nada nos textos do Nietzsche que possam levar alguém a concluir que o nazismo seja a solução para o que quer que seja. Por que foi feita essa associação do ponto de vista histórico? E aí eu faço referência a um texto que eu li já grandinho, né, do Antônio Cândido, que nos deixou há pouco tempo, Antônio Cândido de Melo Souza, que talvez seja um dos maiores intelectuais da história do Brasil,
morreu esse ano com 98 anos, e ele escreveu um texto nos anos 40, chamado O Portador, defendendo que o Nietzsche estaria para o indivíduo como o Marx estava para a sociedade. E nós estamos falando de talvez do maior crítico literário brasileiro, né? De esquerda, socialista, democrata, tudo de bom, né? Acho que o meu ideal de intelectual é o Antônio Cândido. E escreveu aquele texto que me trouxe um conforto enorme, né, de saber que ele também, mas muito mais, né, porque eu só estava aprendendo ali, ele também não só teve a mesma impressão que eu, como pôde defender o ponto de vista dele, demonstrando, né, num texto absolutamente elegante, como tudo que ele faz, e um texto fácil de ler, como tudo que ele escreveu, né, porque ele queria educar as pessoas mais do que parecer erudito ou coisa que o valha. Então, a maneira do Antônio Cândido, ele demonstrava como era libertário o pensamento do Nietzsche, como poderia ser lido de uma forma libertária. Então, vocês vejam que é muito difícil, e eu repito que defendo essa tese, é muito difícil você associar um intelectual, um pensador de primeira grandeza, a movimentos intolerantes, radicais, irracionais como esses, né? Seja o fascismo, seja o nazismo, coisa parecida. Ou o que a gente está vivendo aqui, em termos de intolerância no Brasil, em função dessa crise que fez. Todo esse movimento sempre envolve uma dimensão, aí os psicanalistas vão dizer muito melhor do que eu, mas envolve uma dimensão de recalque, uma dimensão inconsciente que é trazida à luz por expedientes psicológicos os mais medonhos, né, de fazer as pessoas liberarem os seus demônios da pior maneira possível, sem trabalhá-los, né, corretamente, né. É óbvio que todo mundo que a intolerância ela está dentro de nós, né, em função do medo, em função da insegurança, em função de tudo que a gente sabe das nossas fragilidades, né. Nós somos frágeis, né. Então a diferença para nós é sempre uma dificuldade. A contradição, então, nem se fale, né? É difícil viver num mundo com tanta diferença, tanta contradição. Então, a partir do momento que a gente pode se apegar se apegar ao igual para se sentir melhor, mais protegido, num momento de insegurança extrema, parece ser a primeira providência, se não houver educação para isso. E não é de educação formal que eu estou dizendo. Não estou falando de educação formal, porque a Alemanha, da primeira metade do século XX, era, sem dúvida, a nação mais educada do planeta. Então, esse cuidado a gente também tem que ter. Porque, veja, quem está no Brasil levando água para o moinho da intolerância. Não são os desinformados e os ignorantes, não são. São as pessoas que estão nas nossas universidades, às vezes dando aula. Então, esse cuidado também precisa ser tomado, o que demonstra também a irracionalidade do processo. Não são processos racionais. E por isso que é tão possível de acontecer de pessoas ilustradas se envolverem num movimento como esse. E, de repente, estarem o ano que vem aí defendendo bandeiras as mais estapafúrdias. Concluindo, falando um pouquinho da experiência em São Paulo, do que diz respeito à convocação de hoje, que é a questão da drogadição, da dependência química, do uso de entorpecentes, de drogas ilícitas. De novo, nós ali procuramos criar um programa baseado nas boas práticas internacionais conhecidas até então, basicamente em algumas poucas cidades do mundo, Amsterdã, Vancouver, Lisboa, né, Frankfurt. Fomos atrás das experiências internacionais exitosas e nós percebemos e constatamos que havia uma ampla literatura demonstrando que que o problema da drogadição, que é intolerável, é aquele que tem a vulnerabilidade social como base, né?
Porque a pessoa que consome droga, mas tem a vida organizada, vamos dizer que as pessoas não se incomodam tanto. Se a pessoa tem uma vida organizada, se ela consegue... Né? Você pode até desejar ser uma pessoa da sua família, que ela pare de consumir. Você torce até para a pessoa parar de fumar. Então, isso é normal. Né? Torce para parar de fumar, torce para parar de beber. Pode torcer também para parar de cheirar. Não tem nenhum problema em relação a isso. O problema todo é quando é que isso se transforma num problema social, né? E não individual, familiar. Quando é que isso se transforma num problema social grave? Quando efetivamente está associado à vulnerabilidade social. Quando você combina extrema pobreza com drogadição, você tem um drama terrível. Né? E a verdade é que nós constatávamos que lá em São Paulo você tinha 1.500 pessoas convivendo num mesmo quarteirão, 2, 3 quarteirões da cidade, consumindo a céu aberto ali uma quantidade enorme de crack, que é uma droga que também tem implicações muito drásticas para a saúde da pessoa. Não é qualquer droga. Né? E essa literatura ela não recomendava a internação. Essa literatura dizia mais. Ela dizia que a internação era contraproducente, porque a reincidência depois da internação era de cerca de 90%. Então, o que nós fizemos? Pragmaticamente, sem nenhum dogma, sem nenhum preconceito, nós testamos a hipótese de que, ampliando as oportunidades de vida daquelas pessoas, elas iam cada vez mais consumir menos. Essa era a hipótese de trabalho do Carl Hart, essa era a hipótese de trabalho de vários pesquisadores que nos nutriam assim com livros e com depoimentos. Muitos vieram ao Brasil explicar suas teses e demonstrá-las, porque todas foram... Algumas até fizeram parte de experimentos de laboratório. Faziam com ratos, faziam com animais, experimento de laboratório mostrando que você ampliando as oportunidades, as pessoas... Então, a pessoa tinha só a droga, né, o indivíduo ali, seja o rato, seja... não importa, ou o ser humano, só a droga. Depois ela tinha a droga e o alimento. Depois ela tinha a droga, o alimento e algum lazer, alguma coisa envolvendo atividade física e tal. Depois ela tinha a droga, o alimento e sexo. Tinha uma parceira ou um parceiro. O que eles demonstravam é que, a partir do momento que você rompia a questão da vulnerabilidade e ampliava as opções, as alternativas, o indivíduo continuava consumindo droga, mas em escala cada vez menor. Então, se você, desde o início, se você exigisse abstinência, você não ia conseguir o resultado. Mas se você ampliasse as oportunidades e, ao final do processo, com um consumo bastante diminuído e com a pessoa resgatada do ponto de vista da sua dignidade, tivesse um trabalho, participasse de uma frente de trabalho, tivesse um alojamento, né, tivesse uma alimentação, esse trabalho fosse remunerado, dando a ela condições de, eventualmente, voltar a ter acesso ao mercado de consumo. Ou seja, tivesse o tratamento médico e o tratamento assistencial. E nós tínhamos equipes de assistentes e médicos. Referenciássemos essas pessoas a um CAPS, que é um Centro de Apoio Psicossocial, álcool e droga, como o Brasil desenvolveu muito bem. O que a teoria dizia? Né? Que o consumo ia diminuir e, num determinado momento, você poderia até propor uma intervenção mais definitiva, oferecendo condições para a pessoa recuperar seus vínculos familiares, às vezes sua esposa, relação com os seus filhos. E isso começou a dar certo. Não fosse pelo... Começou a dar certo não fosse pelo debate ideológico que se estabeleceu na cidade e, primeiro, que negava as evidências empíricas, estava lá para todo mundo ver que a questão estava sendo resolvida. Nós tivemos a felicidade de contar com a Open Society, que é uma ONG patrocinada pelo George Soros, não é por nenhum comunista. Né? E eles constataram o que eu estou relatando para vocês num estudo que foi divulgado amplamente. Né?
mostrando os resultados do programa. E nós dizemos mais, nós dizemos que o grande problema da Cracolândia em São Paulo, aquele diminuição tinha chegado no seu limite em função do quê? Nós dizíamos isso com a coragem que dizer isso exige. Nós falamos, nós temos um problema que é a corrupção policial. A droga está chegando aqui também pela mão da polícia. Se eu não estou enganado, tem 2 semanas o Fantástico fez uma grande apresentação, uma reportagem, sobre os policiais civis que separavam metade da droga apreendida para vender na Cracolândia. Bom, aí é difícil, né? Você tem que lidar com o traficante, lidar com o policial, lidar com o usuário, lidar com a mídia que é contra o programa, lidar com o Dória que quer ser prefeito. Aí chega uma hora que você fala, não consigo lidar com tanta coisa ao mesmo tempo. Mas o fato é que a gente estava num caminho que me parecia muito legal, e São Paulo estava exportando essa tecnologia e trocando experiência com outras cidades que estavam buscando as suas soluções. Ninguém estava ali dizendo que era dono da verdade de nada. Estavam só testando uma hipótese cientificamente recomendada. E aí, quando a ciência começa a não ser bem recebida, é porque o país está num drama, né? E o que está acontecendo no Brasil é isso. Nós não estamos nos dando bem com a ciência. O nosso pensamento está ficando obscurantista num nível que você não consegue mais dialogar com as pessoas em torno de fatos. A dificuldade está dessa ordem. Você não consegue mais... Aí, quando você diverge sobre fatos concretos, começa a ficar mais difícil você tratar de ideias abstratas, né? Porque o ponto de partida já está dificultando o diálogo. Então, nós temos que buscar um jeito de reconstruir o ambiente do diálogo, o ambiente do debate. E isso não tem a ver com a educação formal, repito, porque a intolerância, às vezes, está partindo de quem tem PhD no exterior. Então, tem alguma coisa muito errada. E quando a Maria Rita Kell, que é uma pessoa que eu atendo no que me pede, me falou que os psicanalistas queriam discutir fascismo e braços abertos, eu falei, eu vou porque é com eles que eu quero falar, porque é deles que eu espero alguma luz para o que está acontecendo no Brasil. Então, mais do que falar, eu falei, eu vou falar menos do que eu gostaria, porque eu quero mais ouvir qual é a recomendação que vocês fazem para colocar o país num divã e a gente, depois de uma terapia bem feita, sair para o abraço, como sempre fizemos. Muito obrigado.